Meninas, agora vocês vão ver aqui a aplicação da técnica Shine ao vivo. Então, perceba como eu começo trabalhando no MAPE com base no formato do olho da cliente. Esse MAPE que eu criei é o MAPE para colocar os spikers. Então, eu coloco esse pad com esse mapeamento para colocar os spikers e vou colocando aí, ó, o espaçamento de 2 fios naturais dela, eu aplico um spikers e vou seguindo aí no mapeamento que eu criei e colocando esses spikers até chegar no final do olho dela, tá? Isso é essencial e não é só sobre aplicar fios, é sobre criar uma harmonia com o olhar dela. A técnica Shine, ela tem como base a leveza e o alinhamento perfeito. Então, eu uso os fios de volume russo, tá? Para aplicar esses spikes na curvatura C, fio 0.7, tá? Mas também fica perfeito na curvatura CC e eu vou aplicando ele porque o direcionamento ele tem que ser impecável, tá? Essa é a dica de ouro. Então, eu coloco 2 pads para fazer o mapeamento e para não ter nem no mapeamento e nem no direcionamento. Aí depois eu já fiz o mapeamento, né, do volume 4D na curvatura C, tá? Que trazem um acabamento natural, mas com aquele efeito sofisticado que minhas clientes amam. E olha, esse encaixe do fio a fio, cada um tem um motivo de estar exatamente onde está. Então, repare também na direção dos fios, nada espigado, nada desalinhado. A técnica Shine é sobre brilho, mas é também sobre ordem, precisão e também elegância, tá? Aqui até a cola é aplicada com controle, sem excesso, sem desperdício, sem risco. E o mais importante, enquanto eu aplico, eu observo a textura da pálpebra, o espaçamento natural dos fios, eu observo tudo, o direcionamento. E é isso que transforma uma aplicação comum em uma técnica que é assinatura. Essa é a técnica Shine. Agora que você viu ao vivo, você entende o porquê ela entrega o resultado tão limpo, durável e apaixonante. Então, agora aí eu vou passar para o segundo olhinho dela, vou fazer o mapeamento, né, para aplicar os spikers, e aí eu vou aplicando os spikers para vocês verem e vou colocando aí, vou fazendo o mapeamento para vocês verem quantos fios eu tô gastando aí para fazer esse mapeamento no olho dela. É claro que o olho dela é um olho maior, então vai gastar mais spikers do que um olho pequeno. Fiz o mapeamento aí, né, pra gente colocar os fios tecnológicos do 4D, tá? E fiz o mapeamento esquilo, vou ir aplicar esses fios na curvatura C em todo o olhinho dela, colocando um por um até chegar no final do olho. Então, começa tamanho 8, vou crescendo 9, 10, né? 11... 11, 12, 11 e 10 no final, tá bom? E vou aplicando, eu não aplico esses fios tecnológicos na terceira camada, eu aplico ele só na primeira e segunda camada para ficar um trabalho mais limpo e impecável possível. Toma muito cuidado, gente, sempre com esse direcionamento, porque ele é a base de tudo, o direcionamento, porque se você não fizer principalmente o direcionamento impecável dos spikes, não vai ficar legal, tá? Então, eu vou aplicando, olhando, conferindo, analisando todo o meu trabalho como um todo, volto olhando de novo, vou aplicando até chegar no finalzinho do olho dela. E é isso, gente. Esse trabalho, ele é um trabalho que você tem que ter bastante atenção na hora de fazer. Você tem que ter bastante paciência, sabe? Se o spike o fio ficar mal direcionado, você tira, coloca de novo. Mas o importante é você pensar e analisar, fazer um trabalho perfeito para que sua cliente ame e te indique, tá? Porque é isso, melhor do que uma cliente que vem através de uma foto sua postada no Instagram, é uma indicação, porque a cliente fideliza mesmo. E aí, no final do vídeo, eu vou mostrar o resultado final para vocês verem e acompanharem esse trabalho que eu amei e minha cliente também.